Olá e obrigada por estarem connosco aqui no programa Nova Vida com o Dr. Leitman. Olá, tal, olá. Hoje queremos falar acerca do Hanukkah e nesta atmosfera festiva queremos aprofundar e ver o que podemos ver neste feriado. Talvez possamos encontrar coisas que nos possam ajudar aqui agora, tal, porque não abres o programa. Tal. Hanukkah é um feriado muito caloroso, todos gostamos. Normalmente está frio, está a chover, nós estamos dentro da casa a cantar, a comer boa comida, mas a maior parte das memórias são memórias da infância, no jardim infantil, quando tínhamos festas, todas estas cores, as bolas de Berlim que temos, é tudo o que fica na memória. E então só conhecemos a guerra entre os macabeus, os gregos, vivemos no templo. E com isto conheço muitos pais que gostariam de dar às suas crianças e dizer-lhes talvez mais sobre este feriado. O que é que significa este feriado? Talvez gostaríamos de perguntar o que é que podemos dizer às nossas crianças acerca da essência de Hanukkah, porque é que precisamos dele. Dr. Lightman, bem, se estamos a falar de crianças mais velhas ou mais novas, mas de forma muito simples, sem entrar nas forças da natureza e tudo isto, e na estrutura da pessoa normal, então referimos-nos a isto como faríamos a uma criança. Explicamos isto de forma muito simples. A nação de Israel, o povo de Israel, nasce de responsabilidade mútua para estar juntas. Vemos isto a quando da entrega da Torá. Prometemos estar como um homem com um só coração. Quando todos partilhávamos o amor como irmãos, ajudar-nos-íamos uns aos outros, não fazer nada daquilo que não gostamos aos outros, a amar o próximo, estar em responsabilidade mútua, ajuda, apoio e todos seríamos como irmãos. Não como Jacó e Esav, mas verdadeiramente irmãos, irmãos que se amam. E porque concordamos que íamos progredir na direção de amor, conexão, responsabilidade mútua, cuidado, tornamos-nos uma nação. Quando conectamos entre uns e outros, somos uma nação. Se nos distanciarmos, não somos uma nação. Isto é algo que não está explicado. Isto é estar entre outras nações, distribuído, como Haman disse a Ahasverosh. Há uma nação que está dispersa entre outras nações. E nós podemos e temos que os destruir, porque estão dispersos. É uma história que vemos uma e outra vez, não apenas em Purim, mas agora como vemos também em Hanukkah e em muitas outras ocasiões. Ou seja, no geral, todas estas situações começam por não estarmos conectados, esquecemos acerca da nossa conexão, por alguma razão não agimos para com a nossa conexão, o nosso ego separa-nos, a nossa inclinação ao mal, e então temos algum sarilho externo e através disso sofremos.
E alguém chega, como Mordecai em Purim, ou como os Macabeus em Hanukkah, e vemos que em cada ocasião assim acontece. E começamos a compreender e a lembrar-nos uns aos outros de que temos que nos conectar. Caso contrário, não seremos capazes de sobreviver. E então a conexão entre nós traz uma tal força que nenhuma nação ou problema ou sarilho com o qual não possamos lidar. E é sempre nestas ocasiões que prevalecemos, através da conexão. Tá, mas isto é algo que é um mistério. Como é que um número tão pequeno de pessoas pode vencer? Dr. Lightman, sim. Quando conectamos durante os tempos de guerra, vemos a vitória, mas depois, quando começamos a elevar os nossos narizes e a ser orgulhosos, isto é um grande problema. Começamos a declinar de muitos anos e muitas gerações depois, temos um problema, como vimos depois da Guerra dos 6 Dias. Depois desta guerra que ganhamos, estivemos num estado muito sério, um desespero, rodeados de inimigos, e ganhamos. E depois, exatamente o que está escrito na Torá, há o orgulho que ganhamos e não o poder da conexão, a força superior. E a força superior significa que está num nível elevado a conexão. Não, já não pensamos mais nisso. O povo não recebeu a forma correta de agir perante este estado atual. E então, até este dia, estamos no mesmo problema. Tá? O que significa reagir corretamente? Dr. Lightman, ao longo da história, quando unimos, na união entre nós, encontramos uma grande força, uma força muito especial, a força superior. E graças a ela, lutamos e somos bem-sucedidos. E ganhamos. Tal, mas então isto é uma mensagem muito importante para hoje. Dr. Lightman, sim, esta é a razão pela qual hoje precisamos de compreender que de todas as guerras, tal como está escrito o dia em que se tornaram uma nação e até este dia, todas as guerras nos acontecem para que nos conectemos. Não é que precisemos de ganhar alguém, mas alguém vem ter connosco, que aparentemente a força superior nos envia para nos conectarmos, mas nós não o fazemos. Se conectássemos hoje, mesmo sem estas guerras, sem esta ameaça, se conectássemos entre nós, não estaríamos perto de nenhuma guerra ou de nenhum infortúnio, de uma forma muito calma e uma vida muito segura. Tá, ainda estamos nesta situação da família com as crianças. Como é que imagina uma conversa destas à volta da mesa neste feriado? Dr. Lightman, também podemos dizer a mesma coisa acerca das famílias. Precisamos de estar juntos, precisamos de nos amar, precisamos de nos preocupar uns com os outros e daí vemos que começa. E então, cada vez para pessoas que estão mais distantes, até que todos estes círculos à nossa volta se tornam como os nossos familiares. Precisamos de amar o próximo, tal como a nós próprios. Portanto, não existe contradição aqui nesta exigência de ser como uma nação.
Tal. Não estamos a celebrar algo que tem centenas de anos, mas valores da nossa nação. Dr. Whiteman, certo? Todos estes feriados servem para nos mostrar o valor mais elevado na nossa conexão. Todos os feriados são para isto. Porque nós somos uma nação apenas quando estamos conectados. Senão, não somos chamados a nação de Israel. E todas estas ocasiões e feriados, tudo, digamos agora, estamos em tempo de guerra, podemos dizer, com todos os nossos vizinhos. Embora tenhamos um exército forte, não significa nada. Se conectássemos hoje entre nós, numa boa forma, não é que neutralizaríamos todas as ameaças para com o país de Israel, mas neutralizaríamos todo o mal dos nossos vizinhos e inimigos, até ao facto de que seriam neutros para connosco e depois até dispostos a estar junto connosco, a conectar, a alcançar uma verdadeira concordância de paz e conexão. Tudo depende de como nós conectamos. E através do amor e da conexão entre nós, iríamos afetá-los a eles para estarem em conexão connosco. Tal. Quando falamos da história de uma forma simples, falamos acerca de um milagre, um grande milagre. Com o azeite que ardeu durante dias. Como é que. E aqui está a dar uma explicação um pouco diferente. Dr. Lightman, não é diferente daquilo que tem nesta jarra de óleo, quando falamos em símbolos. Ou o que temos com esta vitória. Esta vitória? Não parece real. Como é que pode ser? E então vemos aqui que despertamos forças muito especiais na natureza. E então ganhamos através desta força. É conhecido por nós e está prometido na Torá. Se conectarmos, não há nação ou exército no mundo que nos possa ganhar. E portanto, ah, o óleo é um símbolo de que podemos alcançar a luz superior, a força superior que nos acende, que nos ilumina, para alcançarmos uma vez mais a construção do templo, que é a conexão entre nós. Não é nenhuma estrutura que vamos construir em Jerusalém. Nós construímos-la dentro dos nossos corações, nas nossas relações mútuas, que os nossos corações estão conectados em conjunto. E da conexão dos corações, tal como vemos blocos no edifício. É assim que vamos construir este grande coração que é chamado templo. Tal temos o Hanukkah. O que é que pensa quando acendemos as velas? Dr. Lightman, isto simboliza aquilo que alcançamos. Nós acendemos as velas da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. Existe uma discussão acerca disto, como acendemos as velas. Ou seja, de forma simples. Depois das pessoas terminarem o trabalho, vêm para casa, acendem e colocam a menorá junto à janela. Temos que publicitar este milagre, que todos saibam que agora estamos num feriado. Mas o que é que nós celebramos? Algo que aconteceu há centenas de anos atrás? Não. Nós celebramos a nossa capacidade hoje, através da conexão, através de derrotar e ganhar em cada problema, de nos salvarmos de todos os inimigos e de qualquer sarilho.
E deste feriado temos de continuar. Este conhecimento, esta direção para com todas as pessoas. Não será um feriado para crianças pequeninas em que comemos bolas de Berlim, cantamos algumas canções acerca dos romanos. Se falarmos um pouco de forma um pouco mais profunda, então os macabeus são a nossa tendência para conectar a nação de Israel. E são as pessoas que não compreendem, não receberam a educação acerca da educação para a conexão e, portanto, os macabeus têm que os despertar, tal como os sacerdotes para Israel, despertá-los para a conexão. E depois, quando conectamos, derrotamos em todas as guerras, em todas as coisas e a pessoa, ela própria. Quando se encontra neste processo, precisa de se ver incluída do grego, ou seja, essas tendências egoístas que possui, em que quer estar sossegada e sozinha, como vemos nas pessoas hoje em dia, que não têm boas relações umas com as outras. Isto é a qualidade do grego em nós. E temos este ponto no coração, esta centelha para conectarmos. E precisamos de despertar agora esta tendência para a conexão. E não esperar que o sarilho venha até connosco. E que alcancemos esta luz, esta vida, em que estejamos numa boa conexão entre nós. E direcionemos as nossas vidas para a direção que queremos que elas tomem. E isto é na condição de que cada um possa ver dentro dele próprio os macabeus, Israel, os gregos, a conexão em Israel. Se não a encontrar, tem que pedir aos macabeus que o ensinem, perguntar-lhe porquê que não está conectado com os outros. E se a pessoa tem guerra dentro dele, derrota o grego e então está pronto para conectar-se com os outros. René, eu queria entender aqui um pouco. Está a dizer que dentro da pessoa existe uma guerra interna entre as forças internas. Se ele estiver disposto a localizar os macabeus, Israel e os gregos dentro dele, esta pessoa, então está pronta para desafiar esta guerra interna. A força principal estará na força da conexão com os macabeus, que eles sejam vitoriosos. E depois também, então, houve um problema. Não foi uma guerra contra os gregos. A guerra foi com o povo que se tornou grego, com os judeus que queriam viver como os gregos. E a mesma coisa hoje. Hoje não queremos conectar, queremos ser como as outras nações. Como as pessoas vivem na Europa, é assim que eu quero viver. Cada um no seu lugar. Para os europeus está tudo bem, eles não têm uma obrigação. Para os italianos, franceses, alemães, não importa. Eles não têm esta exigência de conexão. E é o seu estado normal. Cada um vive no seu canto. Ninguém olha para o outro. Nós não podemos. Nós temos sempre de vencer todas as perturbações contra a conexão entre nós e ser um homem com um só coração. O Ran está a dizer que na Europa cada um está individualmente a viver a sua vida, mas aqui em Israel não podemos viver assim.
Cada um tem a sua privacidade e não olha para o outro. Dr. Eichmann, não, não. Isto é como uma maldição. Como está escrito na Torá, existe uma nação especial que não é como nenhuma outra nação. É uma nação muito especial porque existem enquanto nação apenas quando estão conectados. Ora, e o que é que significa viver em conexão? Existe o oposto daquilo que descreveu? Dr. Lightman, se estamos em conexão, estamos conectados com a força superior da natureza. Chamado Criador, Deus, a força superior, não importa. Mas então, verdadeiramente num estado em que não existe nada que seja mais elevado do que a força do povo. Nós podemos alcançar qualquer coisa que queiramos. Podemos ser um exemplo para todas as nações, a luz para as nações. E isto é o que esperam de nós. Esta é a razão pela qual vemos como reagem a nós agora. Porque não estamos conectados, agem como agem. Ora, existem dois lados, duas atitudes. Dizem que na Europa, cada um no seu canto, cálculos muito simples. Este é o estilo europeu de indivíduos. E do outro lado existe um estilo diferente, o estilo de Israel. Como é que isto se parece? Talvez possa descrevê-lo. Dr. Eichmann, é uma vida muito especial. É uma vida em que todos tomam conta de todos os outros. E qual é o significado? Dr. Eichmann, o significado é que nunca olhamos para uma pessoa em particular, olhamos para todos e pensamos sempre como podemos ajudar a nossa nação, o meu povo. Como posso fazer com que seja bom para toda a gente? E para que precisamos disto? Porque se não fizermos, não temos o direito a existir, o direito a ser Israel. Nem sequer são Israel se não estivermos a fazer isso. Não somos chamados uma nação. Uma nação é apenas chamada quando está em conexão. E assim que se espalham, esquecem-se desta regra e já não são uma nação. Estão distribuídos entre as outras nações. E eu vou perguntar, diz o Warren. Eu estou muito conectado com este estilo europeu, em que cada um tem o seu espaço. Eu não magoo ninguém, não vou educar os meus filhos para magoar ninguém. Tenho o meu próprio espaço, a tal tem o seu próprio espaço, a vida privada. Dr. Leitman, existe um problema com esta vida, que estes europeus não podem viver calmamente dentro do seu próprio estilo. Porque dentro do seu estilo não possuem nenhum poder para viver uma vida normal. Este poder, esta força, podem receber de Israel. Escute. Aprende deles como viver e depois não tem poder para revelar a luz, para acender esta vela e não pode dar esta luz. Não lhes pode dar esta luz. E que força é que está aqui em falta? Eu não compreendi. Outra vez, na força para existir. O que é que eles dizem? Dizem que a nação de Israel é a razão para todo o mal no mundo. E porquê? Como está escrito no Zohar. Não precisamos sequer de ouvir antissemitismo. Lemos o Zohar e está escrito. Não existe mal no mundo que não advenha de Israel. Temos a culpa de tudo. Ou seja, a culpa não é deles, eles não são responsáveis. Eles têm que receber esta vida de nós, esta energia da vida e da felicidade. Se nós saíssemos e nos afastássemos e não nos conectássemos entre nós, então eles sentem-se pior. Se olharmos para as coisas desta forma, vemos todas as razões para as guerras e para os sarilhos. Tudo está conectado.
quanto esta luz espiritual, quando podemos trazer desta luz para o mundo. E portanto, o que acontece é que se não conectarmos, causamos mal no mundo. E se conectarmos, traremos o bem. Portanto, porque é que vemos antissemitismo a elevar-se? Diz, é um símbolo de que precisamos de nos conectar mais. E de voltar. Eu quero voltar a falar do indivíduo. O modo da vida é que eu tenho a minha própria vida. E não quero expandir a minha visão. Isto é uma certa atitude. E o Rav descreveu outra coisa, que cada um está preocupado com os outros. Quando eu estou centrado no meu próprio cantinho, disse que eu não estou a trazer esta luz para a minha vida. O que é esta luz de que está a falar? Que se tomarmos conta uns dos outros, vemos esta luz. O que é este delta? Dr. Lightman, a diferença é que trabalha em concordância com as leis da criação. E de repente, vê que se não está a trabalhar dentro destas leis, então vai encontrar problemas. Está a dizer, deixe-me viver a minha vidinha e deixe-me em paz. E vê que está constantemente em sarilhos, em maiores problemas. Eles vêm até si e querem prejudicá-lo, etc. Toda a natureza estava organizada de uma forma em que, se não conectarem, estarão sempre em sofrimento e sempre em perigo de extinção. Ora, e se eu sair da minha zona privada e começar a ajudar os outros, então o quê? Isto significa que trago luz, vida, Dr. Legman, certo? Da conexão com os outros, começa a revelar que tudo é bom, tudo está bem. E tudo está a cair no seu lugar certo, com a família, com os vizinhos, com a saúde, com ordem na vida, com a sociedade, nos aspectos normais. E tudo está organizado, tudo está bom, tal como sonhou. Alcança esta vida tranquila. Na sua vida está a convidar esta luz da conexão, a luz superior, porque neste mundo nós não o vemos. Se a convidamos e o amor cobre todos os crimes, e então esta luz, esta lei opera através de nós para toda a humanidade. A humanidade vai instintivamente começar a sentir de onde vem o bem, e vem dos judeus, do povo de Israel. Nós não precisamos nos sentar nas Nações Unidas e gritar que somos inocentes. Vejam como tratamos os palestinianos e os árabes. Vejam quanto demos ao mundo. Nós não precisamos dizer nada disto. Apenas precisamos de lhe dar a sensação de que recebem a luz através de nós. E então estamos num estado em que esta vida vem através de nós e eles vão senti-lo, e é isto que precisamos de fazer. E isto é uma lei da natureza. E vamos tentar e ver como isto nos está a afetar, como é benéfico para nós. Nós vemos todo o mundo, mesmo em países onde não temos conexão, como Coreia do Sul, Haiti, todos estes países, existe muito antissemitismo. Nós estamos num mundo global e todo o mundo nos está a tratar de uma forma muito negativa. E o que é que eles exigem? Eles estão a dizer: o povo judaico é a origem de todo o mal. E esta é a falta de luz que nós podemos trazer ao mundo. Está nas nossas mãos.
Oh, Ran, fico muito feliz por saber que está nas nossas mãos. Dr. mas nós vamos tentar explicá-lo no Hanukkah a todos e concretizar isto. Oh, Amém, o nosso tempo está a terminar. Vamos ter mais programas acerca deste assunto. Obrigada, Dr. Lightman. Obrigada, Tal. Até à próxima. Tudo do melhor.